estudantes da EJA, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa. Esta é a aula de número 42, na qual nós vamos tratar dos estudos literários. Como detalhamento, vamos seguir tratando do pós-modernismo no Brasil, em especial a prosa de Guimarães Rosa. Ok, pessoal? Então vamos começar. Muito bem, pessoal. Então, ao abordarmos Guimarães Rosa, precisamos entender, então, que nós chegamos a um novo momento da literatura nacional, certo? Passamos, então, por um pré-modernismo, o modernismo na sua primeira fase, na sua segunda fase, e então chegamos a este novo momento, que para alguns autores é chamado de terceira fase do modernismo, e para outros é abordado como um pós-modernismo, certo? O fato é que esse período é didaticamente situado entre os anos de 1945 e 1960 e tem aí as seguintes observações e caracterizações para poder se tratar de um momento à parte, uma nova fase. Então vamos lá? No campo literário, o pós-modernismo, aqui nós vamos tratar desta forma, tá? Representou um dos momentos mais fecundos para a arte no Brasil, revelando autores, na poesia, na prosa e no teatro, cujas obras se destacam pela complexidade estética e densidade psicológica. Então, nós vamos nos deparar com escritores que vão buscar esse processo de elaboração da sua arte de escrita, do seu estilo, de criação literária. Lembrem-se que a literatura é a arte da palavra, correto? Então, nesse momento do pós-modernismo, nós nos deparamos com escritores que buscam a complexidade nesse processo de expressar-se por meio das palavras, no sentido de trazer novas experiências, novas formas de demonstrar essa experimentação, essa criação literária, essa arte por meio da expressão das palavras, não é? E também vamos observar narrativas que trazem aí uma complexidade psicológica, narrativas que têm personagens que têm ali camadas, vamos dizer assim, né? Que apresentam aspectos bons, ruins, que têm dúvidas, medos, enfim, que são complexos, como são complexos os seres humanos. Então, os escritores dessa fase, né, as narrativas, vão apresentar esses personagens que buscam espelhar cada vez mais essa complexidade humana nas narrações aí, nas ficções desse período, certo? Então, é um processo de amadurecimento e de aprofundamento da expressão literária nacional, ok? Avançando um pouco mais sobre esse pós-modernismo, vamos então adiante, olhem aí. Há quem diga que não houve então um predomínio de uma tendência unificadora, como foi possível observar nas outras fases, vamos dizer assim, né? Mas as obras dialogavam tanto com as vanguardas europeias, com as duas fases anteriores do modernismo e também com novas experiências estéticas nesse período que se configura na pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, temos todos esses elementos aí trabalhando nesse processo de criação literária, né? É a influência das vanguardas europeias, é a influência das duas fases anteriores do modernismo, é também são também as novas experiências estéticas que estão sendo realizadas ao redor do mundo na pós-Segunda Guerra Mundial. E tudo isso vai, portanto, influenciar as obras desse período aqui do nosso pós-modernismo, ok? Avançando um pouco mais, então. E aí, então, a partir dos anos 60, as produções ora se engajam politicamente, ora se desapegam da realidade social para se tornar expressão angustiada do indivíduo fragmentado. Então, aquele elemento que eu tratei com vocês de efetivamente mostrar que, de fato, trata-se de um processo de amadurecimento da produção estética nacional, é justamente isso, né? Então, todo
aquele movimento que inicia ali com um processo de renovações artísticas, de buscar novas formas de expressão, de abordar o ser humano na sua complexidade, no seu contexto, vai avançando ao longo dos anos e das experiências estéticas até culminar nas experiências que nós vamos observar aqui nas obras desse pós-modernismo, ok? E aí, então, por que nós observamos, então, um novo momento, um novo processo literário? É justamente, a gente sempre gosta de mostrar para vocês o contexto, né? A situação histórica política no mundo e também no Brasil vai fazendo modificações sociais, vai criando novas tensões, vai fazendo, às vezes, um contexto um pouco mais tranquilo. E os artistas, os escritores, eles vão justamente responder a esses momentos, a esses contextos, com os seus processos artísticos, não é? Então, nesse contexto do pós-modernismo, nós vamos observar o seguinte. Aqui no Brasil, coloca no ar, por favor, nós temos, então, um momento em que estamos passando pela redemocratização do país, porque, anteriormente, o país viveu aí sob a ditadura Vargas, né? Ali o período do Estado Novo, que chegou ao fim justamente em 1945, né? Mais adiante, tivemos o governo de Juscelino Kubitschek, que teve aí no seu slogan, desenvolver o Brasil, equivalente a 50 anos de desenvolvimento em 5, que era o período que ele iria governar, né? Então, de fato, foi um período em que o país passou por muitos processos de desenvolvimento, né? Construção de Brasília, podemos observar aí a abertura de estradas, né? Então, foi realmente um governo que buscou esse desenvolvimento de 50 anos em 5, né? E, por isso mesmo, vamos observar um crescimento urbano, né? As cidades do Brasil vão passar a crescer mais, né? As pessoas vão começar a vir cada vez mais do campo para as cidades. E é também nesse período que acontece a primeira transmissão televisiva brasileira. Então, vejam quantos processos de transformação social estamos vivendo no Brasil, considerando o contexto nacional. Além desse contexto nacional, nós temos também o contexto político no mundo, né? O contexto social mundial, em que nós acompanhamos, né? Aí, a partir desse período, estamos trabalhando em um período que é após o fim da Segunda Guerra Mundial, né? E em que o sistema totalitário do nazismo, né? Que foi aí um momento muito triste da história do mundo, chegou ao fim, né? Mas é também a partir deste momento que a gente vai começar a observar o início de algo que ficou conhecido como Guerra Fria, que era o processo de polarização entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Em que eram as duas forças econômicas políticas do mundo, né? Em que eles também desenvolveram um grande arsenal armamentista, porém não havia guerra. Entretanto, cada um sabia do potencial do outro ali de atacar, né, de promover a guerra. Então, mas não aconteceu conflito nesse período, então por isso que se chamava de Guerra Fria, certo? E corrida armamentista justamente porque ambas as potências buscavam esse processo, né, de desenvolver o seu arsenal de armas e assim por diante, ok? Então, esse é o contexto do mundo, de certa forma, um contexto um pouco mais calmo após um grande conflito, mas ainda existindo tensões, certo? Então, é nesse período aí, é nesse contexto sociohistórico e nesse contexto, vamos dizer assim, artístico do pós-modernismo, que nós vamos encontrar a figura de João Guimarães Rosa, ou simplesmente Guimarães Rosa, que viveu aí entre 1908 e 1967 e que é considerado por muitos o maior escritor brasileiro do século XX, certo? Que é justamente o século no qual ele nasceu e viveu, né? E é colocado ao lado de outros grandes, como Machado de Assis, por exemplo, né? João Guimarães Rosa escreveu contos, novelas, romances,
Muitas de suas obras foram ambientadas pelo sertão brasileiro, com ênfase nos temas nacionais, marcadas pelo regionalismo e mediadas por uma linguagem inovadora. Essa, aliás, é uma das marcas de Guimarães Rosa, talvez a marca mais que chama mais atenção, é justamente esse processo de linguagem inovadora, por meio de invenções linguísticas, arcaísmos, emprego de termos populares e, ao mesmo tempo, de neologismos. Ele era um grande conhecedor de línguas e um grande estudioso, né, da língua portuguesa, mas também da forma dos falares, como os sertanejos utilizavam a língua. Então, por isso que no processo da sua escrita, ele buscou combinar tudo isso, tanto o seu conhecimento da língua portuguesa, da gramática da língua portuguesa, mas também o seu conhecimento sobre outras línguas e o conhecimento que ele tinha sobre como o sertanejo ali da região do interior de Minas Gerais utilizava esse português. Então, tudo isso vai se espelhar numa grande experiência de criação linguística, que é o que representa as obras de Guimarães Rosa, tanto os contos como o romance que ele escreveu, Grande Sertão Veredas, tem essa caracterização, certo? E aí, por meio do uso de arcaísmos, de neologismos, que é o processo de invenção de termos, né? Ele vai costurando a sua linguagem, essa forma diferente de expressão e que causou também um estranhamento para quem teve contato com a sua expressão artística, mas que vai também acabar por se configurar naquilo que nós chamamos de estilo rosiano. É o estilo como Guimarães Rosa escreveu, é a forma como ele criou e recriou a linguagem na sua arte literária, certo? E é justamente aí que nós vamos, então, comentar um pouquinho sobre essa linguagem tão especial de Guimarães Rosa. Vamos lá? O autor mineiro, ao tomar como ponto de partida o modo de expressão do homem do sertão, né, desse sertanejo do interior de Minas, ali pegando um pouco para a Bahia, ali nessa área desse sertão, né, deste homem que estamos falando, dessas pessoas, né, faz um uso da linguagem que constantemente extrapola seu uso compartilhado por regras gramaticais e discursivas. Adiante, Guimarães Rosa, no âmbito da literatura brasileira, fundou uma nova língua, uma língua essencialmente rosiana, formada por neologismos, aglutinações de palavras, sentidos conferidos pela homofonia e porções que são próprios da vida e da fauna sertanejas. Então, veja, ele trouxe justamente um processo de uma criação linguística muito profunda, né? Algo que até então não havia sido feito em se tratando de criação literária de língua portuguesa. Então, realmente, essa linguagem rosiana é uma experiência estética única, né? Esse processo de criar termos e de incorporar o jeito, a sintaxe, o ritmo de fala do sertanejo com arcaísmos vão dando o tom dessa obra e vão fazendo com que, de fato, seja um processo de criação estética muito profundo e realmente algo inovador para aquele período e para os tempos atuais também, certo? E aí, algumas das obras que este autor escreveu, né, vamos citar aí Magma Sagarana, que é uma coletânea de contos bastante interessante, com o Vaqueiro Mariano, seguindo adiante Corpo de Baile, que é dividida em 3 novelas, Manuelzão e Miguelim, no Urubuquaquá, no Pinhém e Noites do Sertão, além de Grande Sertão Veredas, que é um romance que é considerada a sua obra-prima, Primeiras Histórias, né, que é aí o seu livro de contos, Campo Geral, Noites do Sertão, entre outras, tá, gente? Primeiras Histórias, só uma observação, né, ele usa esse termo histórias justamente para fixar
uma diferença, né? Histórias seria o termo utilizado para demonstrar que se trata de uma história de ficção, uma narrativa, algo criado, algo inventado, diferente da história, da historiografia, da história, disciplina da história, dos fatos históricos, né? Então ele fazia questão de utilizar esse termo dessa forma, né, escrito com um E, histórias, para esse processo de diferenciação, ok? E aí, então, nós vamos tratar aqui com vocês especificamente do romance que é considerado a sua obra-prima, que é Grande Sertão Veredas, tá? Grande Sertão Veredas, então, é um romance de cerca de 600 páginas, então é realmente bastante longo, que é considerado a obra-prima de Guimarães Rosa e trata-se de um monólogo, ou seja, todo o texto é como se fosse a fala de apenas um personagem. Este personagem que é o protagonista e, portanto, conta toda a história que ele viveu, né, aí da sua vida nesse livro, se chama Riobaldo, tá? E Riobaldo é um ex-jagunço. E, nesse momento em que ele começa a contar a história, já não é mais jagunço, ele é um fazendeiro que está ali estabelecido na sua vida, já com uma idade um pouco ali mais avançada, não é um idoso ainda, mas um pouco mais avançada, e ele vai contar a história da sua vida para um doutor. Esse doutor é um homem letrado da cidade, é como então se ele estivesse, Riobaldo, conversando com este homem. Porém, este homem não tem falas aparentes no livro, né? Esse doutor, este homem, ele não aparece em falas dele, tudo é a fala do Riobaldo para este homem, o que é extremamente interessante, né? E aí, quando o livro começa, Riobaldo já idoso está estabelecido como um próspero fazendeiro, a existência e as reações desse interlocutor, desse doutor, elas são reveladas para nós leitores exclusivamente por meio da fala de Riobaldo. Então, de fato, Grande Sertão Veredas é esse diálogo de memória do Riobaldo sobre a vida dele ali, naquele momento em que ele foi esse jagunço e as histórias que ele viveu e assim por diante. Nós separamos um trecho, né, um trecho bem pequeno desse romance e recriamos aqui a cena para que vocês possam entender. Notem que, de fato, Riobaldo está conversando com alguém. Este alguém não aparece na cena, mas é com este interlocutor que ele fala. Acompanhem. De primeira eu fazia e mexia, e pensar não pensava. Não possuía os prazos. Vivi puxando difícil. Peixe vivo no moquém, quem mói no aspiro, não fantaseia. Mas agora, feita a folga que me vem, e sem pequenos dessossegos, estou de range-rede. E me inventei neste gosto de especular ideia. O diabo existe ou não existe? Dou dito, abre enúncio, essas melancolias. O Senhor vê, existe cachoeira. E pois, mas cachoeira é barranco de chão, e a água se caindo por ele, retombando. O Senhor consome essa água ou desfaz o barranco sobre cachoeira alguma? Viver é negócio muito perigoso. Explica ao Senhor. O diabo vige dentro do homem, os crespos do homem. Ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos. Solto por si, cidadão é que não tem diabo nenhum. É o que digo. O Senhor aprova? Me declare tudo, franco. É alta a mercê que me faz, e pedir posso encarecido. Este caso, por estúrdio que me vejam, é de minha certa importância. Tomara se fosse, mas não diga que o Senhor acisado, instruído, que acredita na pessoa dele. Não? Lhe agradeço. Sua alta opinião compõe minha valia. Já dizia, esperava por ela já o campo. A gente na velhice carece de ter sua aragem de descanso. Lhe agradeço. Tem diabo nenhum, nem espírito, nunca vi.
alguém devia de ver. Então era eu mesmo, este vosso servidor. Fosse lhe contar. Então, nesse trecho aí, ele está justamente no início dessa conversa, né? E nota que ele usa assim a expressão: agora estou de rã de rede, né? Justamente ele está mostrando que nesse momento ele está ali no seu processo de aposentadoria. Ele pode então deitar-se e descansar. Então por isso que ele usa essa construção: estou de rã de rede. Estou podendo descansar em uma rede como um aposentado, né? E notem que é justamente esse processo dessa conversa e dele especulando ideia, como ele mesmo fala. Então, ele vai trazer aí as suas memórias, vai relatar para essa outra pessoa com quem ele conversa, mas ele também vai fazer muitas observações e divagações existenciais, como a questão da existência ou não do diabo. É um elemento que vai e volta ao longo dessa narrativa. Mas vamos então aí às nossas observações sobre este texto, sobre este romance, né? Primeira observação é justamente de que se trata de um relato de memória, certo? Alguém na sua velhice, vamos dizer assim, ou perto dela ali, vai voltar para os princípios ali da sua vida, para quando era mais jovem, e começar o processo de relatar ali os fatos que viveu. Isso é algo que outros escritores em outras narrativas já haviam feito, né? E é algo que também nos pede a seguinte atenção: essa é a versão dele dos fatos, certo? É o Riobaldo que está contando a partir do ponto de vista dele, a partir de como ele viveu, como ele observou aquilo que ele viveu, né? E nesse relato de memória, o que ele vai trazer? Lutas sangrentas de jagunços, porque foi ele um deles, perseguições e emboscadas nos sertões. Riobaldo também relata preocupações existenciais, como, por exemplo, a existência ou não do diabo. E aí nós temos uma citação para ilustrar um pouco a esse respeito. Vim cobrar pela vida do meu amigo Joca Ramiro, que a vida em outro tempo me salvou de morte, e liquidar com esses dois bandidos que desonraram o nome da pátria e este sertão nacional. Então, nesse trecho aí, justamente para ilustrar esse processo das lutas entre os jagunços, entre os bandos de jagunços que estão ali a defender o interesse de uns ou de outros, e nesse processo, lutas sangrentas acontecem, né? Conflitos acontecem. E muitas das vezes, nessas lutas, nesses conflitos, alguém morre. E aí torna-se aquele processo de querer vingar aquela morte. E isso tudo vai girando esse processo dessas lutas e vai criando algo que cria tensões a todo momento, né? Os jagunços estão ali nessa situação, né? Além disso, um ponto bastante importante nessa narrativa é o amor impossível, vamos dizer assim, né? Impossível, que Riobaldo, que é o nosso protagonista, desenvolve ao longo da narrativa. Por quê? Ele tem ali uma grande amizade com um outro jagunço, Diadorim, né? E esse nome Diadorim, que esse jagunço tem, é um nome íntimo, que ele diz que é um nome secreto. Ninguém, além de Riobaldo, sabe que ele tem este nome. Para os outros, ele é chamado de Reinaldo. É esse o nome que ele diz para os outros, para todos, tá? Então, apenas o Riobaldo, que é o seu melhor amigo, conhece este nome secreto, vamos dizer assim, Diadorim. E como é que foi que o Diadorim entrou para o grupo, para o bando do Riobaldo, né? Ele é um valente jagunço e entrou nessa guerra, né, entre os bandos de jagunços, porque ele queria vingar a morte do seu pai, justamente o chefe Joca Ramiro. Então, aquele processo de querer vingar as mortes vai acontecer. Então, é por isso que Diadorim entra para o bando. Ele quer vingar a morte do próprio pai, tá? Então, avançando, por favor. Então, ao longo da história, né, Diadorim vai matar Hermógenes, que é a pessoa que matou seu pai
e é quem ele queria matar justamente para vingar a morte do seu pai, né? Mas nesse processo ele também morre. E aí depois que Diadorim, ou Reinaldo, né, morre, descobre-se que na verdade Diadorim não era homem, ele era uma mulher que se disfarçava de homem para poder ser aceita no bando, porque se ela chegasse vestida de mulher, como era, ninguém aceitaria essa mulher no bando de jagunços, né? Então, durante toda a história, ela se fantasia de homem. E assim ela foi aceita no bando, ela lutou, ela vingou a morte do seu pai, mas acabou morrendo. Mas isso só é descoberto depois que ela morreu. E aí, qual é que era o nome dela, afinal de contas, né? Era Diadorina, né? Então, por isso que ela disse para o seu amigo íntimo, né, tão próximo, que o nome dela era Diadorim, mas era um nome secreto, né? Porque era um nome que se aproximava mais do seu verdadeiro nome, né? Diadorina. E nessa amizade que foi se construindo, né, ao longo do tempo em que o Riobaldo lutou ao lado desta pessoa que ele achava que se chamava Diadorim, né? Eles desenvolveram uma amizade muito próxima, né? E Riobaldo vai percebendo que ele sente amor por Diadorim. E isso é algo que o surpreende, tá? E aí, olha só, esse trecho mostra justamente essa surpresa que ele nota, né? E veja, eu vinha tanto tempo me relutando contra o querer gostar de Diadorim, mais do que, é claro, de um amigo se pertence gostar. E agora, aquela hora, eu não apurava vergonha de se me entender um ciúme amargoso. É importante frisar aqui, esse amor nunca foi efetivamente vivido, tá? Era de fato uma grande amizade. E depois que o Diadorim morre e se descobre que na verdade era uma mulher, então vem todo aquele peso ainda maior que Riobaldo vai sentir diante de toda aquela situação e de toda aquela história que ele, na verdade, conhecia só uma parte, né? Ele não sabia, de fato, da identidade daquele amigo que ele tanto gostava, né? Então, notem que são muitas complexidades que essa narrativa traz e realmente são muitas questões que são abordadas ao longo dessa história, certo? Um outro ponto muito importante que nós temos em Grandes Sertões Veredas é a questão da travessia. Como assim, professora, travessia? É justamente o processo das personagens, né, que ao longo das suas trajetórias vão se moldando, vão se transformando, né? E olha só como a gente pode, com um trecho dessa narrativa, que é o trecho final, inclusive, demonstrar isso. Lá no final ele diz: o senhor vê, contei tudo. Agora estou aqui, quase barranqueiro, ou seja, quase, né, fim da vida. Para a velhice vou, com ordem e trabalho. O diabo não há, é o que eu digo. Se for, existe é homem humano, travessia. Ou seja, o que existe na visão desse Riobaldo, essa personagem, é o ser humano com todas as questões de ser humano. Por isso que ele fala, existe é homem humano, né? Com todas as fraquezas e as dificuldades, mas também as virtudes. E esse processo de viver, de ter a sua trajetória, é a travessia, né? É a travessia pela qual todo ser humano passa, mas também a travessia que a história, que a narrativa cumpre, né? E que o ambiente ali, todas as questões também cumprem, né? Os conflitos dos jagunços aconteceram e finalizaram. Então, eis aí também a travessia dessa questão desses conflitos humanos que foram se acomodando e se resolvendo ao longo dessa história. Então, por isso a travessia. É a travessia que todos passam ao longo da sua vida, né? E para finalizar esta aula, tem um aspecto, né, que é importante frisar. Que a obra, apesar de ter toda essa ambientação no interior, num sertão, né, trazendo aí a figura do sertanejo, dos jagunços,
mas ela traz questões, reflexões que são universais, ou seja, estando lá no interior do sertão ou em qualquer outro lugar do mundo, essas reflexões seriam possíveis, essas indagações também seriam possíveis. E esse trecho nós selecionamos para finalizar e justamente para demonstrar que é uma obra que é universal, ou seja, traz questões que o ser humano poderia vivenciar em qualquer lugar do mundo, mas nesse caso foram retratadas aí nesse sertão por meio desses sertanejos, tá? Eu quase que não sei, eu quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa. O que devia de haver era de se reunirem-se os sábios, políticos, constituições gradas, fecharem um definitivo a noção, proclamar por uma vez artes assembleias, que não tem diabo nenhum, não existe, não pode, valor de lei. Só assim davam tranquilidade boa a gente. Por que o governo não cuida? Então percebam que é nesse tom de conversa, nesse tom de prosa, vamos dizer assim, que vai se costurando todas essas questões, a história da vida de Reobaldo, os conflitos que ele viveu, né, as questões que ele levantou, que vai trazendo essa grande travessia que é Grande Sertão Veredas e a obra de Guimarães Rosa.